nome de Jesus. Hebreus, capítulo 10. Amém? E eu vou ler a partir do versículo 16. Hebreus, capítulo 10, versículo 16. E eu vou ler enquanto eu estiver lendo, você vai acompanhando. Eu leio e paro, explico. Amém? Diz assim: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seu entendimento. Então acrescenta, e jamais, diz assim, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. No versículo 9 diz assim, então acrescentou, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. É nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Eu vou pedir para você falar junto comigo o versículo 17. Eu vou falar, nós vamos ler juntos. Amém? Diz assim, versículo 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Em nome de Jesus. Nós vemos que o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas e para sempre. Tem pessoas que pecaram, que por causa do seu pecado, teve medo e principalmente vergonha de buscar a Deus. Vergonha. E vai passar debaixo de tortura e de acusação na sua vida. Eu pequei, eu sei. Mas a palavra de Deus diz, nós temos Jesus Cristo, que pagou o preço pelos nossos pecados, que derramou do seu sangue precioso para purificar os meus pecados. Nome de Jesus. Vamos entender. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E nós, como servos de Deus, precisamos entender na nossa vida. Se eu pecar, eu não vou morrer porque eu pequei agora. E uma coisa muito importante que eu tenho que entender, eu já passei por muitas fases diante de Deus, durante essa caminhada. Fases diferentes. E no meio destas fases que nós passamos, eu cheguei a pensar, mas Deus, eu tenho me santificado tanto. Então, eu já estou santo, entre aspas. Eu não vou mais cair no pecado. Eu passei isso na minha adolescência. Eu passei por muitas
muitos momentos diferentes de entendimento, de maturidade. E hoje, depois dessa longa caminhada cristã, eu entendi a verdade do Evangelho. E o Evangelho é o seguinte: nós fomos gerados em pecado. E nós temos nesse corpo de carne, nós temos dentro de nós a semente do pecado. E porque nós temos a semente do pecado, nós podemos pecar a qualquer momento. Eu nasci de novo, eu fui convertido, eu sou convertido. Eu não vou mais suportar viver fora da vontade de Deus. Eu posso fazer coisas erradas e eu posso pecar, mas o meu espírito não vai satisfazer, não vai se alegrar, porque eu estou longe da vontade do Pai. Eu não consigo mais. E eu sempre falo a frase do meu pastor, e ele sempre dizia: eu não tenho mais a ginga do pecado, eu não consigo mais. Eu posso até cometer o erro, eu posso até cometer o pecado, eu posso passar uma noite inteira fazendo coisa errada, mas eu tento, não vou conseguir usufruir do prazer do erro e do pecado. Eu não consigo mais, porque eu fui gerado, eu nasci de novo. Mas eu vou dizer, a semente ainda está dentro do homem até a sua morte. Não tem como arrancar totalmente a semente do pecado. Nós somos pecadores, falhos. Agora, como que eu vou viver uma vida abençoada? Eu vou precisar viver 24 horas na graça de Cristo. Esse é o maior objetivo de todos nós, alcançarmos a graça de Cristo e vivermos hoje no sobrenatural de Deus. Apesar de eu ter convertido, ter novo nascimento, ter uma vida abençoada, eu preciso de vigiar, porque eu vivo somente pela graça. O que está faltando na minha vida? Comunhão, relacionamento. Eu que já provei o Senhor, se eu não busco, se eu não oro, se eu não ouço a palavra, se eu não canto, não louvo, se eu não glorifico e tenho relacionamento com Deus, eu fico vazio. Eu sinto um buraco no meu peito, um vazio dentro de mim. E se eu tiver esse sentimento de vazio, de peso sobre as minhas costas, as portas estão abertas para me satisfazer a minha alma através do pecado. O pecado satisfaz, gente. Qualquer tipo de pecado satisfaz a minha vida. Todos os tipos de pecado satisfaz os mais bobos. Existem pecados do corpo. Pecados do corpo são os mais básicos e tiram de mim o equilíbrio. Vício de cigarro, de bebida alcoólica, vício de sexo, qualquer tipo de relacionamento sexual fora do casamento, preenche a minha alma. Naquele momento,
E tira o lugar comida. Tem gente que come para satisfazer a sua alma. E satisfaz naquele momento. Satisfaz. Em nome de Jesus, vamos estar entendendo uma coisa. Eu tenho em mim a semente do pecado. Jesus morreu por mim para me dar uma nova vida. Mas para eu viver nessa terra com uma vida de santidade e sem pecado, e eu quero dizer que isso é possível, eu preciso viver na graça, debaixo da comunhão e do relacionamento o tempo todo. É possível eu estar no meio do meu trabalho comprometido com telefonemas ou com coisas, ou fazendo coisas e tudo, e eu estar em comunhão com Deus? É treino. Não importa o que eu estiver fazendo, o meu espírito vai estar ligado com Deus. Eu posso estar lavando a louça e o meu espírito está ligado com Deus. Eu posso estar lendo alguma coisa, ou fazendo alguma coisa, ou trabalhando em alguma coisa. Eu posso estar com meu espírito ligado com Deus. Se eu conseguir isso, eu sou a pessoa mais feliz de todas. E eu posso viver até sem pecado. Eu posso viver sem pecado aqui na terra? Posso. Se eu viver na graça. Mas se eu não vigiar, e se eu dar às vezes 1 minuto ouvindo a voz do mal, e permitir com que desejos, prazeres venham, e eu tenha necessidade de algo, e eu aceitar o convite do diabo dentro de mim, eu vou pecar. O pecado não acontece à toa. O pecado acontece quando nós não estamos cheios de Deus. Quando eu estou cheio de Deus, eu consigo falar não. Consigo falar não. Se eu estiver cheio de Deus, eu não vou cair. Mas para mim estar cheio de Deus, eu tenho que ter comunhão todos os dias, em todo o tempo. Se eu deito na minha cama, eu falo: Senhor, eu estou diante da tua presença, eu entrego esse dia, eu oro e tudo. Aí eu durmo, Senhor me fala através dos sonhos. Quando eu acordo, primeira coisa: Senhor, abriu meus olhos, este dia é teu, eu entrego diante de ti. Antes de eu sair da minha cama, eu já faço a minha oração, e eu saio, eu tenho um tempo, eu leio a palavra, e eu busco, e aí eu me preparo. Senhor, eu vou tomar meu café, e em nome de Jesus eu estou diante da tua presença. Senhor, eu vou comer esse pão, ou tomar esse café, esse leite, alguma coisa. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor preencha o meu organismo. Tira e quebra toda e qualquer contaminação. E eu vou durante o dia colocando diante de Deus. Vai haver lutas. As lutas maiores, todas elas acontecem na mente. São ataques mentais terríveis. E você tem que descobrir que tipo de ataque mental que você tem. É de rejeição, que você é rejeitado, que você é abandonado, que ninguém te ama. O ataque que você tem na mente é de raiva, de ódio, de ira. O ataque que você tem na mente é de vingança. Eu quero acabar com aquela pessoa que me matou, que fez isso, isso e isso. Está na mente. Você tem que aprender a enfrentar as lutas. Aquele que vence não é aquele que foge. Tem gente que tem a tendência, quando tem um problema, de colocar uma pedra em cima e dizer: acabou, deixa pra lá, eu vou continuar a minha vida. Não adianta, o problema vai voltar. Eu preciso de enfrentar de frente o meu problema, ter coragem. Por isso que o reino de Deus não é para qualquer um.
Tem gente que pensa, aquele povinho crente. Não, eu vou dizer, aquele povo convertido. Sabe por quê? Que é um povo que tem atitude e que não se contamina com as outras pessoas. Eu estava aconselhando uma pessoa e ela me disse a seguinte situação: que ela no mundo, antes de conhecer a Jesus, mas apesar de tudo, ela tinha conceitos do que era certo e o que era errado. E ela saiu com 2 amigas. E ela saía sempre com essas 2 amigas. E uma vez essas 2 amigas foram a um determinado lugar. E uma delas bateu o pé e disse: hoje vocês estão comigo e vocês estão andando comigo. E hoje nós 3 vamos nos drogar. E vocês vão tomar droga comigo. E uma delas virou e disse assim. E ela virou e disse assim. Ela andou para trás, foi para outra sala, virou para a amiga dela que era mais nova do que ela e disse assim: olha aqui, ela está dizendo que nós temos que mexer com droga hoje. Eu não sei se era baseado, se era cocaína. Ela não falou especificamente, só disse que a outra falou que hoje era o dia que as 3 iam se drogar. Aí ela virou e falou assim: olha aqui, se tu é minha amiga, e se você quiser continuar minha amiga, você vai fazer o que eu vou fazer. Você não vai aceitar o convite, e nós 2 não vamos nos drogar. Eu coloquei para ela a seguinte frase: você mudou a história da tua amiga. Porque se algum dia a tua amiga fosse fraca e quisesse cair numa armadilha como essa, com a tua atitude de ter dado um basta para ela, e ela disse assim: olha aqui, se tu fizer isso, tu nunca mais, vou apagar o telefone, nunca mais vai falar comigo, porque eu não vou fazer o que ela está querendo que eu faça. Tá? E aí as 2 ficaram no outro canto. Aquela foi lá, fez a porcaria dela, e separado e tudo. E depois, no dia seguinte, elas se encontraram. E ela disse: se você quiser ser minha amiga, nunca mais fale isso, porque eu não vou me envolver com o que você está fazendo. E disse que a outra ficou chocada com a atitude dela. Mas gradativamente as coisas foram acontecendo e elas se distanciaram. Porque os objetivos de vida eram diferentes. E logo depois ela conheceu Jesus. Eu quero dizer, nós que somos do Senhor, nós temos os pés no chão e não andamos segundo a onda desse mundo. Se alguém me convida para fazer uma coisa errada, eu tenho coragem, eu não tenho medo de ser rejeitado. Eu não tenho medo de ser excluído do grupo. Eu sei em que eu tenho crido, eu sei que isso eu tenho que viver. E eu não caio na armadilha que estão me convidando. Então eu digo, isso é necessário para as nossas vidas. Ter atitude. E quando eu tenho atitude e reconheço que Jesus é meu Senhor, eu vou lutar para viver na graça. 24 horas por dia. Para viver sem ser contaminado por estas coisas do mundo. Cada um tem a sua falha. É batalha, eu posso até ter um pouquinho de queda, eu posso passar por uma situação difícil, mas a Bíblia diz: não põe o sol sobre a vossa ira, mesmo que passe por alguma coisa hoje, você vai dormir e vai limpar o seu coração, e não vai deixar que aquilo venha para o dia seguinte, porque você é do Senhor. Se Deus escreveu na sua palavra, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não escreveu isso para incrédulos, não escreveu isso para quem não conhece Jesus. Ele não escreveu isso para aquele que está se convertendo agora.
Ele escreveu isso para eu e para você, para todos nós. Que é possível que nós vamos cair. É possível que nós vamos errar. É possível que nós vamos até entrar, mas nós não suportamos mais, nós não conseguimos mais. A alegria que o mundo dá, não preenche mais a nossa alma. E algo muito sério, que eu nunca vou esquecer, aquele rapaz que estava no louvor Clamor pelas Nações, lá em Minas Gerais, em Contagem, num retiro, que estava todos os jovens, e eles estavam ali para aprender a adorar. Ele virou para mim e falou: o que eu sinto aqui, com meu Deus, eu nunca senti com todo tipo de droga que eu já usei, porque eu já usei todo tipo de droga, e nada, nunca me trouxe a paz que só Deus pode dar. Ele é muito maior do que qualquer coisa. Vale a pena ser quadrado, não bola, que qualquer um joga. Quadrado, firme, decidido, que sabe o que quer, que vai seguir em frente. Mas a bola todo mundo joga, não tem personalidade, cai em qualquer armadilha, aceita qualquer convite, não tem postura nem posição de dizer: não vou cair, eu vou ser fiel até o final, porque eu sei em quem eu tenho crido. Aqui o Senhor está dizendo que nesses últimos tempos Ele vai escrever as tábuas da lei no meu coração, através da palavra de Deus. Mas eu tenho que conhecer, que viver a palavra de Deus, e ela vai ser escrita na minha vida. Amém? E aí ele diz: e as escrevereis em seu entendimento. O que é entendimento? Eu tenho interpretação da vida. E eu vou saber que se eu fizer isso, eu vou ter consequências. Eu vou ter palavras, atitude, condições de dizer: isso eu não quero, isso eu quero. Porque eu tenho entendimento. Eu tenho discernimento. Eu não vou cair na armadilha que o inimigo está lançando sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Amém? E aí ele diz: se você tiver esse entendimento, se você deixar que o sangue de Jesus te purifique de todos os pecados, eu jamais, Deus, Ele disse: eu no Senhor não mudo. Eu jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Pecados, os que eu cometo hoje, e iniquidade é a herança que eu recebo sobre a minha vida, dos pecados dos meus antepassados. O Senhor diz que vai apagar. Sabe onde que Ele diz? Ele diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele os lança no lago do esquecimento, e Ele nunca mais será lembrado. Eu preciso de ter consciência que se eu confessar os pecados, eu não posso mais receber na minha mente a acusação, palavras dizendo que eu não tenho jeito, que eu sou pequeno, que eu não consigo, que eu não posso. Eu quero dizer: você pode. Você tem que levantar a cabeça. Você tem que viver de cabeça erguida. Não viver cabisbaixo, angustiado e triste. Isso não é para nós. Para o servo de Deus, depois que confessa os pecados, ele entra no Santo dos Santos com intrepidez. Ele vive a vontade do Pai. E ele tem que andar de vitória em vitória. E se eu não alcancei ainda, porque eu preciso de conhecer o que Deus quer para
para a minha vida. Amém? Glória a Deus. No versículo 22 diz assim: cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Pecados do corpo, pecados da alma, pecados do espírito. Lavar todo o meu ser. E porque a Bíblia diz no versículo 19: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que se você orar hoje e confessar os seus pecados, você vai ter condições de entrar no lugar santíssimo, aonde está a Arca da Aliança, na presença de Deus, agora. Tem gente que ainda diz: mas eu sou tão pecador, eu faço tantas coisas. Deus não está perguntando isso. Deus pergunta se você lavou a sua vida no sangue, nas vestiduras, pelo sangue do Cordeiro. Se você lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Se você confessar os seus pecados, agora, nesse exato momento, você com ousadia tem poder e capacidade, não por você. Você tem condições de entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, e falar face a face com Deus. Todos nós podemos. Porque às vezes a gente fica assim: eu sou tão pecador, e eu fico debaixo de culpa, de opressão sobre a minha vida. Sim, mas se tu confessar os seus pecados e deixar, você hoje tem ousadia para entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Confessa os teus pecados. Coloca a sua vida diante de Deus. A palavra de Deus diz: de olhos fechados, mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Daí por diante espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Eu quero dizer, igreja, os seus inimigos são postos debaixo dos seus pés. Simplesmente usa a autoridade que Jesus te dá hoje, através do sangue poderoso. Em nome de Jesus, fala com Ele agora. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o teu sangue nos purifique de todo mal, de toda tortura e acusação mental. O Senhor foi sacrifício e pagou o preço pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, nós nos acheguemos a Ti com verdadeiro coração, e nós temos plena certeza da fé que o Senhor nos salvou primeiro. Senhor, em nome de Jesus, receba a nossa vida. Fala assim comigo: Deus Pai, eu te agradeço, porque Jesus morreu por mim, pagou o preço que eu deveria pagar, livrou-me
da morte, do inferno e do pecado. Eu quero viver no Santo dos Santos, na presença de Deus, todos os minutos da minha vida. Ajuda-me, Senhor, a viver pela graça em Ti. Lava-me agora com esse sangue poderoso e me dá uma nova história. Em nome de Jesus.